Áries, Gêmeos, Peixes. Qual o seu signo? Você acredita que a personalidade de cada pessoa pode ser definida pelo estudo da astrologia? O assunto divide opiniões, não há dúvidas. Mas de uma coisa eu sei: para entendermos o presente, nada melhor que darmos uma olhada no passado. Eu sou Maurício Santos e hoje eu vou te contar a origem, ou melhor, uma das origens envolvendo os 12 signos do zodíaco. Se é de viagem no tempo que você gosta, então vamos voltar para algum momento da história antes de Cristo, já que foi nesse vasto período de tempo que o zodíaco surgiu. A verdade é que eu não posso apontar uma pessoa e muito menos uma data específica, já que a própria história diz, é provável que todos os conceitos tenham derivado de tradições ainda mais antigas. Um dos primeiros mapas do céu acaba se relacionando com ao menos 2 costumes que surgiram antes dos tempos de glória dos gregos. O primeiro teria sido desenvolvido através de religião ou rituais entre os anos 3200 e 500 a.C., bem na região da Mesopotâmia. Ele falava dos 12 signos e tinha uma relação com um grande número de constelações de animais. E, ao que parece, os gregos assumiram esses conceitos justamente por volta de 500 a.C. Já a outra tradição assimilava grandes constelações e provavelmente surgiu na região do Mediterrâneo em cerca de 2800 antes do Filho de Deus caminhar sobre a Terra. Ela teria sido feita para navegadores de navios e contava com grandes serpentes e ursos para marcar o polo celeste e a região do Equador. E no meio de toda essa mistura de crenças e observações do céu, os povos antigos passaram a acreditar que os astros acima de nós eram capazes de influenciar a vida daqueles aqui da Terra. Agora, misture os conhecimentos gregos à matemática egípcia e aos elementos astrológicos milenares babilônicos e nós teremos o zodíaco. Uma palavra que, diga-se de passagem, tem muito a ver com o nosso conhecimento atual dos signos, já que, no grego, ela significa círculo de animais. E para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Esse círculo nada mais era que o cinturão celeste responsável por indicar a trajetória do Sol. E à medida que o astro passava por uma constelação, um signo aparecia. Mas é como eu disse no início do vídeo, a quantidade de figuras e até mesmo de constelações acaba variando conforme as culturas. O zodíaco chinês está aí para não me deixar mentir. Mas o fato é que esses estudos acabaram estabelecendo uma orientação fixa para os pesquisadores, o que possibilitou que cada signo tivesse o seu próprio horóscopo, seu próprio mapa astral. Com o dia, o horário, o lugar do nascimento, você consegue descobrir bastante coisa. O curioso é que as características definidas para cada signo que conhecemos hoje não foram escolhidas por mero acaso. Você já parou para pensar nisso? De onde vieram as peculiaridades do seu signo? De acordo com os estudos, ao definir o perfil de cada signo do zodíaco, foram levadas em consideração as estações do ano e também o temperamento de algumas pessoas que nasceram em uma mesma época. Mas é claro que o surgimento dos signos não ficou apenas no campo das pesquisas e observações. Através das 12 representações que existem, 12 histórias mitológicas podem ser contadas, começando por Áries, que, diga-se de passagem, é o meu signo. Para aqueles que nasceram no dia 21 de março a 19 de abril, eu tenho uma história um tanto quanto trágica para contar. Áries é representado por um carneiro, e é justamente esse animal que se envolve com as desventuras de Fricho e Helle, os filhos do rei Atamas com a sua primeira esposa, Nefele. Sentindo os ciúmes das crianças, a segunda esposa do rei elaborou um plano para matá-los. Ela fez com que uma região da Grécia passasse fome e falsificou uma mensagem do oráculo de Delfos com o alerta de que a fome só chegaria ao fim com a morte de Fricho. O rei aceitou as condições e, quando estava prestes a matar o próprio filho, um carneiro com lã de ouro apareceu para resgatar as duas crianças. O animal
que supostamente conseguia voar, havia sido enviado por Nefeli. Só que Heli acabou caindo das costas do carneiro e se afogou no estreito de Dardanelos. Tempos depois, o animal acabou sendo sacrificado e sua lã foi retirada, tornando-se o chamado Velocino de Ouro. Esse artefato, por sua vez, acabou sendo enterrado no pomar do deus da guerra, Ares. E continuando a nossa viagem, precisamos falar de touro. Existe mais de uma história por trás desse signo. E aqui nós vamos falar das duas mais famosas. A primeira conta da vez em que Zeus se transformou em um touro muito bonito para chamar a atenção da princesa Europa. E quando a jovem se sentou no animal, ele teria voado acima dos mares até chegar em Creta. Já na segunda versão, o signo está diretamente ligado à famosa história do Minotauro. O então rei de Creta, Minos, havia feito um acordo com Poseidon para chegar ao poder. O deus concederia o comando dos mares ao humano se ele sacrificasse um touro branco do seu rebanho. Só que Minos enganou Poseidon e ofereceu outro animal. Com a ajuda de Afrodite na vingança, o deus dos mares fez com que a esposa do rei se apaixonasse por um touro branco. E desse relacionamento nasceu o Minotauro, a famosa criatura com um corpo de homem e cabeça de touro. Entendendo a punição recebida, Minos decidiu não matar o animal, mas escolheu escondê-lo em um grande labirinto, onde era preciso alimentar a criatura algumas vezes por ano com jovens virgens. E para acabar com esse fardo de Creta, o herói Teseu entrou no labirinto como um desses jovens e marcou o caminho com um novelo para conseguir sair. E ele não só teve êxito em matar o Minotauro, como conseguiu libertar as pessoas presas no labirinto. O signo de Gêmeos vem logo em seguida. Nesse caso, nós precisamos falar sobre os irmãos Castor e Pólux, ambos filhos de Leda, a rainha de Esparta. Embora fossem gêmeos, eles eram filhos de pais diferentes. Castor era filho do rei e, portanto, era mortal. E Pólux havia sido concebido com Zeus, o que fazia dele um ser imortal. E há duas versões para a relação dos irmãos. Uma fala que eles eram bons amigos, inseparáveis, e a outra diz que os dois brigavam bastante. Seja como for, Castor, o mortal, acabou morrendo em uma batalha e Pólux ficou desolado, a ponto de implorar para Zeus que trouxesse o irmão de volta. Só que Zeus nada podia fazer, porque a alma de Castor já era de Hades e estava no mundo inferior. Então, o máximo que ele conseguiu foi um acordo com o deus do submundo. A alma dos irmãos trocaria de lugar diariamente. Ou seja, em determinado dia, Castor assumiria o comando, enquanto Pólux seria mandado para o mundo inferior. E essa troca aconteceria enquanto Castor estivesse vivo. Dizem ainda que Zeus, como forma de honrar a relação dos dois, teria colocado a imagem dos irmãos no céu, direto na constelação de Gêmeos. Hora de falarmos do signo de Câncer. Talvez você já tenha reparado que o símbolo desse signo é um caranguejo, e isso tem relação direta com um dos 12 trabalhos de Hércules. Quando ele foi enfrentar a Hidra de Lerna, o herói se deparou com um grande caranguejo no pântano em que a criatura vivia. Esse mesmo caranguejo havia sido enviado por Hera, a rainha do Olimpo. Só que Hércules conseguiu não só matá-lo, como também matou a Hidra. Impressionada com toda a situação e como forma de reconhecer a força e a coragem do animal, Hera decidiu transformar uma constelação no formato de um caranguejo. Em seguida, nós vamos encontrar o signo de Leão. E, curiosamente, Hércules também foi responsável pelo mito que aparece por aqui. Em seu primeiro dos 12 trabalhos, o filho de Zeus precisou enfrentar um leão indomável, resistente a flechas e lanças. Cortesia da nossa querida Hera. Hércules teve uma batalha mano a mano com o animal e acabou ganhando, depois de sufocá-lo com as próprias mãos. Como prêmio pela vitória, ele retirou a pele do leão e fez uma espécie de armadura protetora. E para homenagear a vitória de Hércules, Zeus
desenhou uma constelação no formato de um leão nos céus. Bom, agora quem nasceu entre os dias 23 de agosto e 22 de setembro é do signo de Virgem. E aqui também existem duas versões mitológicas. A primeira fala sobre a deusa Astreia, filha de Zeus, que simbolizava a justiça e a harmonia. À medida em que os humanos foram corrompidos pela maldade, ela ficou triste, doente, e foi a última dos seres celestiais a deixar a Terra e ir para o Olimpo. E com o tempo, ela acabou se transformando na constelação de Virgo. Já outra história envolve o sequestro de Perséfone por Hades. Irritada com isso, a mãe dela, a deusa Deméter, decidiu arruinar as colheitas. E para evitar que isso continuasse, um acordo foi feito permitindo que Perséfone ficasse metade do ano com a mãe e a outra metade com Hades. Na sua opinião, qual o melhor mito? Chegamos então ao signo de Libra. Estamos falando do famoso signo que é representado por uma balança. E o motivo para isso é recheado de histórias. Lendas que, diga-se de passagem, não são apenas gregas, mas vamos focar em apenas uma. É dito que a deusa Têmis, que representava a justiça, pesava a razão e o julgamento com sua balança. E, em homenagem a ela, o objeto foi escolhido como símbolo para o signo, como forma de destacar a busca pela harmonia. O próximo é o Escorpião. Muitos mitos gregos sobre esse signo acabam chegando a Órion, o gigante, filho de Poseidon, conhecido por ter um forte, digamos, apetite sexual. Em algum momento, ele tentou violar Ártemis, a deusa da caça, e a divindade logo tratou de se vingar. Ela mandou um escorpião picar o calcanhar de Órion, e isso acabou levando à morte. É dito que Zeus, ou a própria Ártemis, transformou o escorpião em uma constelação, para que essa situação fosse sempre lembrada. Alguém aí sabe qual o próximo signo? Do dia 22 de novembro a 21 de dezembro é a vez de Sagitário. Contar aí a sua história. Tudo começou quando um dos filhos de Cronos foi atingido acidentalmente por uma flecha envenenada, lançada por Hércules. A criatura atingida na perna foi Quiron, o centauro mais sábio que existiu e mestre de diversos heróis gregos. O mito diz que, embora fosse imortal, ele não conseguiu se curar. Então acabou indo para os céus e se tornou nada mais, nada menos que a constelação de Sagitário. E depois dele aparece por aqui o signo de Capricórnio. Caso você não tenha percebido, o símbolo desse signo é uma criatura metade carneiro e metade peixe. E o porquê disso tem ligação com Pan, o deus da natureza e dos rebanhos, e sua fuga do titã Tifão. Sendo um sátiro, ou seja, metade bode e metade homem, Pan se jogou na água com o objetivo de se transformar em peixe para conseguir fugir. Só que apenas metade do corpo ficou dentro d'água, justamente a que tinha um rabo de peixe. Após achar a estratégia do sátiro bem inteligente, Zeus decidiu homenageá-lo com sua própria constelação. O signo de Aquário é o próximo que aparece por aqui. Se você nasceu no dia 20 de janeiro a 18 de fevereiro, você pode até conhecer algumas características dos aquarianos. Mas sabia que o mito desse signo tem relação com a figura de Ganimedes? Acontece que Zeus se apaixonou por esse belo e jovem príncipe de Troia e o levou até o Olimpo para que ele se tornasse o responsável de servir o néctar aos deuses. Gentil como era, Ganimedes sentiu pena das pessoas da terra que estavam vivendo sem água e implorou a Zeus permissão para que pudesse ajudá-los. Depois de ser autorizado, ele enviou chuva aos povos, o que muitos interpretam como resposta para o símbolo do signo, que mostra um homem virando uma espécie de jarro d'água. O último signo é daqueles que nasceram entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março. Peixes. A história remete mais uma vez à perseguição do titã Tifão aos deuses. Só que agora foi Afrodite e seu filho Eros que estavam em apuros. Para fugir,
Os dois imploraram ajuda às ninfas aquáticas do rio Eufrates, que permitiram que eles se transformassem em 2 peixes para fugir pelas águas. Para que não se perdessem, as caudas dos dois foram amarradas por uma corda, e antes que Tifão pudesse fazer alguma coisa, Afrodite e Eros conseguiram fugir. Dessa vez, não foi Zeus quem criou a constelação, como homenagem ao ato, mas sim Atenas, a deusa da sabedoria. E essas, meus caros, foram algumas das origens dos signos do zodíaco. Se vocês quiserem uma parte 2, falando sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Aqui é o Maurício Santos. A todos vocês, um forte abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.